Sei! Todo mundo gostou de ver, né? A musiquinha lá no meio do vídeo. Meus queridos, agora é a hora da gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido da aula 22.1, porque agora é a nossa aula 22.2. E nessa aula, meus queridos, é que a gente vai tirar todas as dúvidas do que falamos na aula anterior, porque assim que o tio finalizar vai ter atividade para fazer. E aí, ó, e aí na hora da correção vai ser aquele clima. Então, pega o material que você recebeu aí, vamos fazer esse processo de recordar o assunto, tá bom? Meu diretor, joga na tela. Olha aí, aula 22.2. O que nós falamos na aula 22.1? Beneficiamento, armazenamento dos produtos. Então, podem ter diferentes métodos, meios de armazenar diretamente ligado ao produto. Pode ser diferente? Pode. Quais são as etapas? Pré-beneficiamento, beneficiamento e processamento. Isso, pessoal, quando nós estamos falando do quê? Tradicional. Como é realizado isso no produto SAFs? O armazenamento adequado garante as esperadas qualidades e longevidade, o que facilita a sua colocação no mercado em épocas mais apropriadas à comercialização. Então, com isso, nós vimos o quê? Nós vimos aí, ó, primeiro, nós temos no pós-colheita, pode ser dividido em pré-beneficiamento, beneficiamento e processamento. Vimos também o quê? Que o beneficiamento, ele tem essa subdivisão, mão de obra treinada, porque você não é, apesar de ser mão de obra, não é aquela mão de obra que você vai fazer, é para você mexer com equipamentos, máquinas. Então você vai operacionalizar uma máquina para manter um fluxo no processo de beneficiamento. Recurso financeiro disponível, perecibilidade do produto. O que é isso? É a rapidez com a qual você faz o processo de beneficiamento para evitar o quê? O desperdício. Considerações da infraestrutura, que para realizar o processo de beneficiamento, você tem aí uma infraestrutura que está ligada ao quê? Uma demanda, energia, comunicação, transporte, né? Logística desse processo. Falamos também, né, que as realizações dos pré-beneficiamento ou do próprio beneficiamento têm como agregar valor ao produto. O que é isso, professor? Lembra quando nós falamos? Você tem a fruta. Se tu vender ele in natura, é um valor. Se tu processar, despolpar, é outro valor. Se você agregar alguma coisa a essa polpa, exemplo, eu fiz uma compota. Eu tenho uma fruta, só que eu não vou vender a fruta, eu vou fazer um doce. Então eu estou não só beneficiando, como eu estou agregando algo. Isso vai valorizar, vai fazer com que você embuta você vai proporcionar, quando isso chega ao mercado, esse beneficiamento, você tem um retorno financeiro que vai garantir o investimento desde a hora que você preparou o solo, você plantou, você fez o trato cultural e você colheu. Falamos também sobre as transformações dos produtos de origem da silvicultura, mas também falamos dos processos de beneficiamento dos produtos da fruticultura e levar em consideração que se você fizer despolpa, tem que tomar cuidado com os processos de fermentação, classificação e também o processo de desidratação, essa secagem aí, secas, frutas secas, é desidratação. A desidratação pode ser por processos salgados ou doces, ou temperaturas. Falamos também sobre o armazenamento e longevidade, os armazenamentos rápidos, temporários, falamos sobre galpões, quando não é fruta, quando é oleaginosa, grãos. Falamos que as estruturas são diferentes tanto para longos ou pequenos períodos de utilização.
Para mim, meu diretor, com isso, pessoal, finalizamos aqui essa revisão rapidamente. Fiquem aí com as atividades, já já eu te volto para a gente realizar o processo de correção e sanar algumas dúvidas. Tchau, tchau. Muito bem, e aí? Como é que foram as atividades? Meus queridos, eu sei que durante a realização das atividades, que você está fazendo lá as respostas, aparecem algumas dúvidas. Mas agora, nesse momento que a gente vai realizar as correções, e vamos ver aí, ó, questões abertas, não se preocupe. Existem questões abertas, aí você não, meu Deus, será que eu tenho que colocar a mesma palavra? Não. Nós vamos sempre estar aqui, ó, sublinhando algumas palavras que elas têm que aparecer aí na sua resposta. Mas elas não vão aparecer com as mesmas letras. O que é isso, professor? É que muitas vezes você não coloca o termo técnico, você descreve o termo. Então o que a gente faz? A gente pega, lê a pergunta, lê a resposta e a gente vai sublinhar algumas palavrinhas que você não colocou, mas você descreveu. O que você vai fazer? Colocar um parênteses e colocar o termo. Dessa forma, a gente cria familiarização com o termo técnico do qual você descreveu. Então, está correta a sua resposta. Agora, questões fechadas, a gente mostrar aqui que entre as alternativas A, B, C, D ou E, aí, C, D, lá, você colocou a A e foi a C, o gabarito, não se preocupe, a gente vai voltar à lâmina, mostrar por que aquela alternativa é correta em relação ao que você colocou e a gente explica e sana qual foi a dúvida que você teve, tá bom? Meu diretor, na tela. Então, olha aí, ó, pessoal, vocês estavam fazendo atividade, agora vamos fazer as correções dessas atividades. Então, vamos para a primeira questão? Vamos, professor! A realização do pré-beneficiamento ou beneficiamento tem agregado valor aos produtos agroflorestais, com ganhos significativos para o produtor rural. Dê um exemplo de beneficiamento e transformação que ocorre em SAFs. Olha aí, pessoal. Transformação da madeira bruta em pranchões, tábuas, palanques, estacas. Esse é um beneficiamento. Claro que muitas vezes eles ainda vão passar por transformações. Tá? Então, esse é o exemplo de matéria bruta, madeira. Professor, e se eu não coloquei esse, eu coloquei fruta? Qual seria o beneficiamento da fruta? Despolpa. Qual seria o beneficiamento? Lembra? O tomate, ele é o tomate in natura. Qual seria o beneficiamento? Ou você faz despolpa do tomate para suco, despolpa do tomate para molho, despolpa do tomate para polpa. Polpa é uma coisa, molho é outra, suco é outra. Então, nós temos 3 processos de despolpa para o tomate. Um outro exemplo, se você não colocou madeira, abacaxi. Ah, tomate também, tomates secos, compota. Você faz despolpa ou você faz compota da fruta? Suco. Se você faz o abacaxi desidratado, abacaxi em polpa, abacaxi em suco, abacaxi in natura. Pode ter dado esse exemplo, está correto também. The question 2. A principal exigência do mercado é a qualidade do produto, tanto visual quanto higiênica. Em quais etapas produtivas é necessário tomar todos os cuidados para se obter um produto de boa qualidade? Então, as etapas, pessoal, então tem que ser todas, hein? Você colocou aí, ó, produção, colheita, armazenamento, beneficiamento, transporte para os produtos à venda e comercialização. Mas, professor, eu não coloquei bem assim, não. Porque, olha só, o que é produção? Oh, Senhor.
Produção. Então, para ter uma boa qualidade, o que significa produção? Preparo do solo, semeadura, aí tratos culturais, poda, floração, frutificação e aí frutificação e amadurecimento, que aí depois vem a colheita. Só que dentro de produção, quando eu falei tratos culturais, tu plantou, a planta cresce, solta a flor, soltou o fruto, tem os tratos culturais, doença. Você não vai vender um tomate com mancha, manga com mancha, laranja com mancha, é doença. Então, produção significa isso. Os cuidados no campo para ter o quê? Um produto de qualidade para quando você colher, você armazena, depois você pode beneficiar ou vender isso o quê? In natura. Ou então você beneficia, tem o transporte para depois a comercialização. Se você errar nos passos anteriores, o que acontece com a comercialização? Perca de valorização. O produto tem um valor no mercado baixo, por qualidade. The question 3. Onde o produto dos SAFs pode ser vendido diretamente ao produtor? Nos domicílios, em feiras livres, em eventos comerciais, em lojas, coisas que não demandam de um tempo, de uma durabilidade. O fluxo é muito grande, entendeu? Entendi. Quais as principais formas de comercialização de um produto SAF? Venda direta ao consumidor. Venda para os setores de distribuição e varejo, sabe? O fluxo é muito rápido, não tem tempo longo para armazenar. Venda para os mercados institucionais, do governo. Isso favorece que o fluxo, a demanda seja... Então, necessidade de armazenamento menor. O que significa isso? Você não vai ter tanta intensidade de gastos, de preocupação com armazenamento, com o processo de danificar o produto. A quinta sempre vem com a resposta impressionante. Alguns produtos agroflorestais necessitam de armazenamento adequado para garantir a qualidade e longevidade esperada para cada produto. O que facilita a sua colocação no mercado? Na época de apropriada comercialização. Quais as recomendações em armazéns para os grãos? E por quê? Em armazéns, os produtos devem estar bem embalados, condicionados, organizados, para facilitar o quê? Ventilação e evitar ataques de doenças e pragas, sendo produtos menos perecíveis que as frutas e podem ser armazenados por um período maior, assim como os produtos de madeiras. E, meus queridos, com isso, a gente finaliza aqui a nossa correção, o nosso armazenamento aqui das nossas atividades e com uma... No meio do pítio. Família diretor, meus queridos, um abraço, um beijo e até a próxima.